Povo, aquele papo quando você tá com uns 12, 13 anos, trancado no banheiro, ganhando tendinite, sua mãe e seu pai arrebenta a porta, aí moleque, fecha a torneira, a água no planeta vai acabar. Será que isso é verdade mesmo? Não, a água no planeta não vai acabar, certo? Mas ela é motivo de treta, guerras pelo mundo todo, tudo bem? Hoje começamos o módulo 4 das nossas aulas, o módulo de hidrografia. Vamos falar sobre a substância extremamente importante para a vida de tudo no nosso planeta. Lembrando, esse módulo 4 são 5 aulas diretas. Se inscreve no canal para acompanhar todas elas, beleza? Povo, então esse papo aí de hidrografia e que a água no mundo vai acabar, certo? Não, não vai acabar, relaxa, fica tranquilo, mas nem tanto, certo? Hoje, se a gente olhar o nosso planeta, 78% da cobertura dele visível é água, tem bastante água. Ela não vai acabar no nosso planeta, certo? Nem devia chamar planeta Terra, devia chamar planeta Água. Mas o que a gente tem que entender aqui é o quê? Que nós dividimos na geografia a água em dois tipos. A água salgada, com muito mineral diluído nela, nos mares, e a água doce, uma água com menos minerais, mais fácil de tratar. Claro que podemos usar as duas águas, mas tratar água salgada é muito mais trabalhoso, gasta muito mais tecnologia, o que vai sair muito mais caro. Não é rentável para a gente. Então, a humanidade, as nossas sociedades se baseiam na água doce do mundo, certo? Aí que entra o problema, essa que está numa crise talvez para acabar. Vamos entender melhor. De toda a água do nosso planeta, se você reparar bem, só 3% dela é água doce. Pô, professor, é pouca água, né? Vai faltar mesmo, melhor eu maneirar no chuveiro, né? Desses 3%, daria para sustentar a humanidade durante centenas de anos. Mas, até nesses 3%, muito dela não está acessível. Muito dessa água, 2,5% dela, está no topo de montanhas, está nos polos do planeta e água subterrânea inacessível. Na verdade, nós temos mesmo só 0,5% da água doce do mundo para nosso uso, tudo bem? Então, maneira no banho, tá, galera? O grande problema disso é o quê? Essa água até está acessível para a gente, esse 0,5% consegue suprir a humanidade por um bom tempo. Temos que pensar nos usos que fazemos para ela. Nossa sociedade usa a água de forma intensiva e cada vez mais forte a cada ano que passa, e não vivemos sem ela. Se pensar bem, vivemos em sociedades hídricas. Pode colocar isso no seu vestibular, no Enem. Vivemos em sociedades hídricas. Não há vida humana longe da água. A água é comida, a água é energia, a água é limpeza, é higiene, é transporte, é tudo. Se você olhar bem as grandes cidades do passado, da história do humano, todas elas surgiram na beira de rios, na beira de água. O mundo usa água principalmente em 3 setores, como dividimos, que é a agricultura, a indústria e o uso caseiro, o uso humano, certo? Se olharem bem aí no slide, dá para perceber o quê? Que 70% da nossa água é usada para agricultura, é feito para plantar nossa comida, plantar nossa matéria-prima. Mais ou menos 20% da água é para o uso industrial, para processos químicos da produção. E somente 10% é o uso caseiro. Então olha bem, galera, mesmo que você tenha o banho mais demorado do mundo, que o braço vai cair, parceiro, você não vai usar tanta água quanto a agricultura. Você não vai usar tanta água quanto a indústria, certo? Ah, então o professor Ludi está falando para pode gastar água à vontade e ficar no chuveiro 2 horas? Não, claro que não. Hoje somos 8 bilhões de humanos. Maneira no banho, economiza água, certo? Esse é o padrão de consumo do humano geral. Vamos analisar agora o consumo do brasileiro. Então, povo, como é esse gasto na indústria? Nossa indústria usa muito da água. Usa ela para refinar matéria-prima, usa ela como matéria-prima, usa ela para o sistema de refrigeração. Usamos água para refrigerar nosso corpo. A indústria também faz isso. Nos processos químicos, a água é utilizada e, obviamente, para limpar todo esse barraco depois. A indústria usa muita água e é um uso perigoso, pois muitas vezes, muitos países sem leis ambientais, essa água pode ir contaminada para o meio. Olha só que ideia brilhante. Precisamos de água para viver em sociedade, para viver como organismo vivo. O que nós fazemos com a Revolução Industrial? Jogamos lixo na água. Muitos países acabam não tendo leis ambientais. E essa água usada na indústria volta para a natureza suja, contaminada. Um grande problema, certo? A gente está contaminando o mineral mais importante para a nossa vida, como organismo vivo e como sociedade. A gente está literalmente sujando a nossa água. A gente percebe isso aqui no próprio Brasil, galera. Vejam fotos do Tietê 100 anos atrás. O Tietê 100 anos atrás era limpo. Tinha natação, tinha remo. Os grandes times, como o Corinthians,
surgiram na beira desses rios. A industrialização chegou no Brasil a partir de 1900, 1920. E agora o Tietê, vai lá dar uma cheiradinha nele para você ver. Então, esse uso industrial é um grande problema. É um grande problema que abarca todas as sociedades. E hoje, com o mundo se industrializando, crescendo mais, esse impulso industrial, principalmente nos países periféricos, acaba gerando grandes problemas para nossas reservas de água. Povo, e o Brasil nesse padrão de consumo, certo? O Brasil ele tem uma característica bem interessante. Nosso uso industrial é menor que o mundo, certo? Pô, legal, professor, nossa indústria é limpa? Não, nem tanto. Temos leis ambientais razoavelmente rígidas, mas acaba acontecendo atualmente um processo de desindustrialização. Menos indústria, menos poluição, certo? Já a nossa agricultura, essa sim, mesmo sendo uma agricultura de alta produção, alta rotatividade, ela acaba consumindo um pouco menos água. E se vocês repararem bem, olha o uso humano. Nosso uso humano é muito mais alto que a média. É porque nosso banho está muito demorado mesmo? Sai do banheiro aí, moleque. Não, não é isso. É o quê? Nossos sistemas de abastecimento não são muito eficientes. Há muita perda de água no transporte. Da água sair lá da nascente da cantareira até chegar na sua torneira, há muita perda desse recurso. Há muita perda da água no caminho, o que gera um desperdício assim horrível para a gente, para a sociedade. Não somente isso, tem a questão do quê? Dos maus hábitos. Residencial, nosso uso da população da água é um problema. Gastamos muito mais água que muitos países por aí no uso doméstico. E assim, não é só culpa do nosso banho, mas também é o quê? Há um desperdício na distribuição. Nossos sistemas de transferência de água das reservas até água potável para nós não é tão eficiente, tendo muita perda. Além disso, hábitos da população. Galera, você acha que qualquer país faz igual a gente? Lava o quintal com a torneirinha, com a mangueira lá, jogando jatos de litros e litros de água? Não, a galera tem que economizar, tem que ter uma conscientização maior. Muitos países fazem isso por necessidade. O francês quase não lava louça, porque falta água. E há uma conscientização. E falta também na nossa população essa conscientização. Quando a gente tem muita água, a gente acha que ela tem infinito, sobra, desperdiça. Mas não é assim. Mesmo no Brasil, mesmo tendo muita água no nosso país, há regiões que passam sede aqui também. Esses péssimos hábitos de consumo nosso são um problema. É melhor começar a pensar nisso e mudar nosso pensamento com água para o futuro, pois até queremos um país mais industrial, que produza mercadorias de mais valor agregado. Já gerará uma pressão muito forte sobre o recurso hídrico, sobre a nossa água. Então, nossa forma de vida tem que repensar esse uso. Mesmo que o Brasil tenha muita água, tem a questão: todo mundo precisa de água, no planeta todo, no mundo todo. Mas a natureza pingou uma gotinha de água para cada um separado bonitinho? Não. A distribuição da água no nosso planeta é muito irregular. Hoje temos 196 países. E olha aí, 9 países, só 9 deles, têm quase 60% dos recursos hídricos de água doce acessível. O bom disso é o quê? Que nós somos os países que mais têm esse recurso. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. É um número muito bom, que gera uma vantagem para a gente, assim, um benefício para a sociedade. Entretanto, gera esses problemas já citados, esse mau uso, esses maus hábitos e essa irregularidade da água acontece até aqui dentro. São Paulo, Sudeste, Norte tem água à vontade, mas temos regiões no próprio Nordeste que é a seca, ao polígono da seca, com temas que vamos tratar mais para frente. Essa distribuição da água não é somente pela questão natural, também é a questão do uso humano, da contaminação da água. Repara aí que desde o século XIX veio caindo nossa reserva de água potável. Cada vez temos menos água doce para os humanos, tudo bem? 2 motivos aí. Temos mais humanos, estamos batendo 8 bilhões de humanos bebendo água e usando água. Mas também, galera, o que aconteceu ali no século XVIII, XIX na Inglaterra? Começou a Revolução Industrial. O uso intensivo da água. Se vocês repararem, olha só, vem caindo a quantidade de água para cada humano constantemente, ano após ano, gerando uma crise não só natural, mas uma crise política, uma crise geopolítica ao acesso da água. E lembrando também, há fatores econômicos, como eu citei. No mapa vocês podem ver aí o acesso à água potável. Há regiões que têm muita água, que há água suficiente, mas água potável não é água doce. Água doce é a que a gente pega ali no rio diretamente, toma banho, dá uns timum, certo? Água potável é água tratada, para tirar doenças, para tirar vetores de doenças, para tirar todos os problemas que vão agredir nosso corpo. Há lugares que têm acesso à água.
não tem água potável. Há ribeirinhos na beira do rio Amazonas, o maior rio de planície do mundo, que passa sede. Não tem acesso a mecanismos, a tecnologia para isso. Muitos países pobres da África subsaariana, a população morre de sede ou toma água contaminada. Então, água potável é diferente de água doce, também fique esperto com isso. Então, galera, essa falta de acesso à água potável é um grande problema. Hoje no mundo, quase 1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Mais de 1 bilhão delas não tem estrutura sanitária adequada também. Tem água, mas essa água suja que nós usamos vai embora, não vai embora da forma ideal, tudo bem? E a água é um grande problema. A água é um vetor de doenças. Hoje, o que mata mais crianças na África é a água. A água poluída, a água não tratada, um continente, uma região já com população desnutrida, com pouca medicina, com poucas vacinas, a água servindo como vetor de doenças, piora mais a situação deles. Então não é só uma questão natural, como no Oriente Médio, também é uma questão econômica. Mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano de doenças relacionadas à água. Muita gente migra diariamente horas do seu dia simplesmente para conseguir o básico, para conseguir um copo d'água para sua manutenção da vida, para almoçar, para comer, para tomar banho, para se higienizar. Olha quanto tempo é gasto pelos humanos tentando conseguir um mínimo para sobreviver. Então essa desigualdade da água é um problema enorme. No lugar da população estar lutando pela melhoria de vida, tecnologia, qualidade, ócio criativo, não. Ela está fazendo o básico para conseguir sobreviver. Correr atrás de água potável, de água doce. Essa desigualdade, ela é tremenda no mundo e chama muita atenção de nós. E vai ser tema do seu vestibular, vai aparecer na FUVEST, vai aparecer no Enem, porque assim, não há vida sem água. Há regiões realmente que essa falta de água é um fator muito mais ligado à natureza. Regiões semiáridas, como a África saariana, regiões do Oriente Médio, regiões no sul da África, próximo dos desertos. A população não tem um recurso hídrico e também acaba não tendo um recurso para filtrar, canalizar, tratar essa água. É uma questão de análise. Olha esse gráfico aí mostrando. Quanto mais o país tem saneamento básico, infraestrutura de saneamento, menores são as mortes de crianças, certo? Um medidor socioeconômico muito forte usado no vestibular, quanto mais saneamento básico existe num país, repara bem, já os países que têm menos saneamento básico, como o Afeganistão, é muito mais alto os casos de crianças até 1 ano que vão de base, certo? Quanto mais se cresce a infraestrutura, se evita as mortes. Quanto mais se cresce a infraestrutura, esse índice cai. E lembrando, é um indicador socioeconômico muito importante. No país que as crianças têm 1 ano mais vão de base, se mostra que é uma cidade mais fragilizada, mais subdesenvolvida. Pode ser usado esse indicador simplesmente para uma análise de um país numa questão do Enem, da FUVEST. Isso é uma propaganda da ONU, é uma propaganda da Unicef conscientizando a população que a água é um dos principais meios que acaba levando a crianças pequenas em regiões subdesenvolvidas e de Vasco, certo? Então, galera, é um tema importante. Para a gente é uma realidade já muito distante, mas para o mundo não é. Para o mundo não é. A ONU, a Unicef chama a atenção disso constantemente para a gente. E assim, a gente não pode negligenciar isso. Uma sociedade não pode se desenvolver negligenciando as outras, ainda mais sociedades africanas que têm uma ligação tão grande com o nosso mundo, com a nossa cultura, a nossa forma de vida. Esse mapa mostra aí, ó, que mesmo sendo uma região rica, com o maior rio de planície do mundo, com a maior vazão de água doce do mundo, há regiões no Brasil ainda que sofrem com sede, sofrem com falta d'água, sofrem com falta de abastecimento e sofrem com falta de água para a agricultura, para a sua economia florescer e crescer. Um desses lugares muito importantes que chama a atenção é o Polígono da Seca do Nordeste, que vai ser tema de uma próxima aula sobre a temática dos rios. Bom, povo, vocês já entenderam um pouco da desigualdade da água? Agora vamos falar dos elementos ligados a todo o ciclo da natureza da água. Os corpos d'água, os recursos hídricos, nós dividimos em terrenos e corpos d'água. Os rios, os lagos, lençóis freáticos, represas, aquíferos, todos esses vão ser comentados e explicados aqui nessa aula. Relaxa, galera. E os terrenos, áreas de recarga, relevo, rocha matriz, vegetação, como a natureza sempre faz ciclos, toda interligada. É um eco, é um sistema complexo que se une e se liga. E a água é um elemento extremamente importante para ele. Eu citei no começo do vídeo e volto a frisar, não há vida no planeta sem água. Quando a NASA manda foguetinho para o espaço, a ideia de procurar vida em outros planetas, eles não vão procurar oxigênio, não vão procurar nióbio, eles vão procurar, sabe o quê? Água.
Porque se tiver a possibilidade de água em outro planeta, há a possibilidade de ter vida como a nossa, uma vida parecida com a nossa baseada em carbono. Povo, então vamos lá. Vocês lembram, vocês sabem o que é ciclo hidrológico? Vocês já viram isso muitas vezes na aula de ciências, lá no fundamental, nas aulas de biologia, mas aqui nós estamos falando de geografia. Comenta aí embaixo como você lembra do ciclo hidrológico para a geografia, certo? Vamos falar disso agora. O ciclo hidrológico é como essa água se move, se movimenta e se recicla na natureza, as transformações físicas da água no nosso planeta. O ciclo hidrológico para a geografia é esses movimentos que a água no planeta fazem de forma infinita durante milhões de anos, se reciclando, se limpando e voltando a gerar vida para a gente, vida para nós e para todos os ecossistemas. O ciclo hidrológico no Brasil, ele é extremamente importante e vai aparecer no seu vestibular. Nosso país é um dos países mais ricos em cursos fluviais, é um dos países que mais tem rios, rios belos, rios vastos, com muita água. Estamos num país de clima tropical e equatorial. Água que não falta no nosso sistema. Nosso ciclo hidrológico, ele é forte, ele é presente, o que torna a nossa cidade uma maravilha. Tudo que precisamos plantar aqui nasce, não há falta de água, não há estresse hídrico na maior parte do país. Tema da próxima aula, estresse hídrico. Na imagem aí você vê nossa água se transformando, nossa água fazendo ciclos na natureza. Lembrando que são transformações físicas. A água pode estar em estado de gás, de líquido e até sólido, nosso famoso gelo, tudo bem? A água cicla na natureza para trazer qualidade de vida para a gente, para trazer vida para o meio. Um lugar importante que a gente precisa falar do ciclo hidrológico é sobre a infiltração da água. Nós sujamos, poluímos a água e ela vai embora. Uma hora ela vai evaporar. Ela vai evaporar dos mares, ela vai evaporar do solo, ou ela vai evapotranspirar das plantas, ela vai subir para o céu. Uma hora condensa e volta como chuva. Na hora que essa água chove, ela vai se infiltrar no solo. Lembrando o solo, tema do módulo passado, galera. Volta lá e vê no canal. O solo é uma massa de rocha e matéria orgânica triturada, é uma pasta. E essa água se infiltra. Essa água se infiltra no solo e o passar com atrito pelo solo filtra a água. Filtra a água e limpa ela. A natureza tem esse mecanismo de limpeza dela. E nós humanos, nós somos criativos, geniais, mas a gente copia a natureza. Você lembra lá na quinta série, aquele filtro que você faz de água com a professora, com a garrafa PET, com areia? Comenta aí no canal, se você não lembra, eu faço um vídeo para nós fazer esse filtro, beleza? E esse filtro de água que a gente faz na quinta série nada mais é do que uma cópia. É uma referência da natureza. A gente viu a natureza filtrando água no solo e criamos uma cópia igual. Nossos primeiros filtros d'água é simplesmente copiar a natureza. É só filtrar a água no solo que já acabou o ciclo? Não. O que acontece? A água realmente se infiltra no solo, tudo bem? Ela se limpa, certo? Mas assim, a natureza precisa de uma ajudinha, precisa se manter estável para acontecer. Há regiões de infiltração de água que não podem ser mexidas por nós, não podem ser antropofizadas pelo humano, certo? Essas áreas, por lei, são chamadas de APPs, área de preservação permanente. Traduzindo, não mexe, galera, senão vai dar ruim. As áreas de preservação permanente são áreas que, se a gente mexer, principalmente desmatar ou poluir, podem prejudicar o ciclo da água, podem prejudicar a área de recarga. Essa área do solo que eu comentei com vocês, que a água entra, é chamada de área de recarga. A água entra, se filtra, se infiltra e vai se limpando, certo? Essas áreas de preservação permanente, a principal característica delas é não pode desmatar, certo? Pois a planta, a raiz das árvores das plantas, elas furam o solo, elas ajudam o solo a infiltrar a água, elas ajudam a água a entrar e fazer o seu ciclo. Você percebe, sabe quando? Futebol na chuva, certo? Vê um estádio de futebol com grama. Quando chove, a água entra rápido para o solo e some, certo? Mas pega aquele terrão lá, aquele futebol de várzea com os parça. Quando chove naquele campo de terra batida, a água não infiltra. Vira aquele lamaçal perfeito para dar carrinho, certo? A planta ajuda a furar o solo, ajuda a água a se filtrar. Se nós desmatamos regiões importantes, a água não vai entrar, a água vai ficar planando ali em cima e até pior, pode causar deslizamentos. Por isso, topo de morro,
Encosta de montanha são áreas de preservação permanente. Por isso, quando viajamos por estradas, vemos montanhas, morros, percebe que está sempre arborizado, no máximo tem uma torre de rádio, de celular lá em cima. Por quê? Não pode desmatar. Sem vegetação que amarra esse solo, além de furar ele, esse lugar vai deslizar. Não é uma boa ideia. Então, topo de morro e encosta também são APPs, área de preservação permanente, certo? Mas não somente elas. Outra região importante de APP são as matas ciliares. Nota, mata ciliar, professor, o que é isso? Lembrando, cílios é esse espelhinho no olho. A função dele é proteger nosso olho, certo? A mata ciliar também serve para isso. Uma coisa importante de lembrar o que, galera? Água em estado líquido vai sempre para baixo. A água desce. Tanto que os rios, os maiores rios, estão embaixo. Repara bem sua região, olha para um lado para o outro. Você vai sempre ver os rios maiores, com mais água, embaixo. Quando chove, quando a água não infiltra, ela vai sempre para baixo no ritmo do rio. E os rios têm o seu fluxo, têm o seu caminho de água, mas época de chuvas, de cheias, pode ser um grande problema. Muita água descendo para a beira desse rio, sem essa mata ciliar que fica na beira dele, vai causar alagamento. A água não vai entrar no solo. A mata ciliar é essa vegetação na beira do rio, que ajuda a furar o solo, que ajuda essa água na época de cheia a se infiltrar, a não destruir o caminho do rio. A gente vê isso muito na cidade. Olha nas grandes cidades como São Paulo, à beira do Tietê e Pinheiro, certo? Rios gigantescos, rios baixos, os maiores rios da cidade de São Paulo, certo? Quando chove, a água desce como um tobogã para os dois. E os rios? Tem mata ciliar? Não, o humano teve a brilhante ideia de construir rodovias. Opa, no lugar de furar o solo para a água entrar, eu vou impermeabilizar o solo. Obviamente que vai acontecer alagamento, certo? Então, o que eu estou falando, galera? Então, o problema do rio alagar não é o lixo jogado no chão? É a falta de mata ciliar? É isso? Pode jogar lixo no chão? Não, claro que não. Não joga lixo no chão, pelo amor, certo? Mas a falta de mata ciliar e o mau costume do lixo, esses sim acabam causando esses alagamentos na cidade. Povo, além da mata ciliar, há outras áreas de preservação permanente. O que acontece? Uma delas, como eu falei já, é a área de recarga. Quando você vê um rio nascendo, a nascente do rio, é um buraco mágico da natureza que sai água? Não. Aquela água agora está saindo de novo do solo, certo? Mas toda aquela região próxima da nascente do rio é o que chamamos de área de recarga. É uma área onde essa água vai se infiltrar no solo. Mas ela se infiltra no solo, vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. O que vai acontecer com ela? Ela vai filtrando infinito? A água entra no solo aqui, daqui a pouco molha o pé do chinês? Não, né? Lembrando que entre o solo, abaixo do solo, há a rocha matriz. Tema da aula passada. O que acontece? Essa água vai entrar no solo, mas ela não vai atravessar, tudo bem, a rocha matriz. Criando ali embaixo, o que chamamos de lençol freático, um rio subterrâneo entre o solo e a rocha. Na hora que esse lençol freático chegar numa região de solo baixo, de solo raso, é a nascente do rio. Um rio não nasce magicamente ali. Então, a área de recarga próxima da nascente de rio é uma área importante. É uma região que não pode ser asfaltada, é uma região que não pode ser industrializada, é uma região que não pode ter uma agricultura intensiva. Você vê isso aqui em São Paulo, perto da nascente do Tietê. São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes são cidades industriais. O rio Tietê já está passando ali sujinho, podre. Se você olhar Salesópolis, Guararema, parece cidade de vovó. Não tem indústria, não tem grande agricultura, não tem e não pode. Por quê? A nascente do Tietê é ali na região. É ali na região de Guararema e Salesópolis. Se a gente mete a agricultura com veneno, a gente mata o rio antes de nascer. Nós impermeabilizarmos Guararema, Salesópolis, ou metermos indústria nela, o rio não vai nem nascer. A água não vai filtrar, ele vai deixar de existir. Então são áreas de preservação permanente. As regiões de nascente de rios, certo? Beiras de rios, tudo bem? Mata ciliar. Por isso que se você for na nascente do rio Tietê, na nascente do rio Pinheiros, você pode tomar uma água tranquila, limpa, porque ela acabou de sair da natureza. E nossas leis ambientais acabam protegendo esses rios, porque sabem, se a gente industrializar, urbanizar ou fazer agricultura intensiva na região, a gente vai desviver o rio antes dele acontecer. E, povo, vocês já foram a nascente de algum rio? Já visitaram parques ecológicos? Claro, são apps. Comenta aí a nascente de qual rio você já conheceu e se você já teve coragem de tomar água dela, certo? Comenta a nascente que você conhece que eu posso falar dela nos próximos vídeos. E no começo da aula eu falei para vocês que tudo é um ecossistema, tudo é interligado.
O que acontece? Se eu poluir o rio Tietê, eu vou acabar poluindo outros rios, como o rio Baquirivu, como o rio Cabuçu. São rios menores próximos ao rio Tietê, certo? Todos os rios da região estão interligados e são interligados. As suas águas, os seus animais, os seus peixes, suas plantas acabam estando interligados. O rio Tietê, ele é o maior porque ele é o principal da região e o mais baixo. Então esses outros rios chegam nele como afluentes. Se eu poluir o Baquirivu, se eu poluir o rio Cabuçu, isso vai acabar chegando uma hora no Tietê. Todas as águas estão interligadas nessa região. Isso nós chamamos de bacia hidrográfica. Porque a ideia de bacia é realmente uma cuia para pegar a água, para pegar e manter aquilo lá. E no meio da cuia, na parte mais baixa, é o rio maior, o rio que vai ter mais água e que vai levar o nome da bacia. A bacia hidrográfica pega tudo, pega as áreas de recarga, pega as margens de rios, as matas ciliares, tudo bem? Toda a natureza acaba se interligando na região para construir o que a gente chama de bacia hidrográfica. Por isso que é muito importante, nada está solo, sozinho, solto na natureza. Se eu poluir um afluente do Amazonas, eu posso chegar a essa poluição nele. Se eu jogar mercúrio de mineração no Amazonas, isso vai chegar nos outros rios, tudo bem? A bacia hidrográfica, então, é uma junção de rios, água, solo e áreas de preservação permanente. E é claro, essas bacias obedecem à lei da gravidade. As águas descem, as águas são drenadas para o lugar mais baixo. Os pequenos rios em volta são os seus afluentes que vão descendo e ligando para ele, para o meio dessa bacia. A água desce e o rio principal, que vai estar mais baixo, vai ser o rio que acaba levando o nome da bacia. Mas peraí então, professor, então todos os rios do mundo estão interligados? Se eu jogar lixo no Tietê, vai acabar parando no Amazonas? É assim que acontece? Não, não, calma aí. O relevo é o que cria a bacia hidrográfica. E ele também divide as bacias hidrográficas. O relevo, a parte alta, pode separar as águas de um lado para o outro. Anota bem isso na apostila de vocês. O relevo é o divisor de bacias hidrográficas. Às vezes a chuva cai nessa montanha, a água pode verter para uma bacia ou para outra. O relevo vai dividir bacias hidrográficas. Um exemplo disso, galera, olha aqui, ó. Eu fiz aquele exemplo pequeno de bacias hidrográficas, mas olha uma real aí. Na verdade, é nível expert para o jogo de vocês, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. Essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, é a maior bacia hidrográfica em quantidade de água. E repara bem, o rio Amazonas ali no meio é a região mais baixa, é o rio mais tranquilo. E todos os outros rios em volta fazem esse movimento de seta indo em direção a ele, abastecendo ele, são seus afluentes. Garimpo no rio Purus, no rio Madeira, em qualquer um desses rios, pode afetar sim o rio Amazonas. E vocês reparam bem, ao norte dessa bacia hidrográfica, tem ali a Colômbia, tem a Venezuela, tem o Planalto de Roraima. Olha o que eu falei, Planalto. Lembra da aula passada de litosfera, do relevo? Planalto? Planalto é terra alta. A água se divide ali. Tem água que cai no Planalto de Roraima e vai para a Venezuela, tem água que cai no Planalto e vem para a bacia hidrográfica do Amazonas. Para o sul dessa bacia temos o Planalto Central, igual lá na música do Legião Urbana, certo? O Planalto Central é uma região alta também, que limita essa bacia hidrográfica. Então, povo, vocês podem ver aí nessa imagem que mostra isso. No final, o relevo cria essa ideia de bacia mesmo. O termo bacia encaixa muito bem nesse conceito, certo? E o relevo vai dividir as bacias hidrográficas, criando diversas bacias hidrográficas pelo mundo, pelo nosso continente e país. Nós temos 12 bacias hidrográficas, duas delas bem importantes, que é a Amazônica e a bacia do Paraná-Platina. São as duas maiores bacias do nosso continente e a maior parte delas estão no nosso país. Mas esse tema das bacias hidrográficas brasileiras é tema da próxima aula, que vão ser tema da quinta aula desse módulo, que também são extremamente importantes e gigantescas, como a bacia do Congo, como a bacia da América do Norte. São várias bacias que geram problemas para nossas sociedades e também muito benefício. Eu falei que a água, quando infiltra no solo, ela não vai entrar na rocha, tudo bem? Criando aquele lençol freático, aquele caminho no meio. Isso é verdade. Mas, às vezes, a rocha matriz, ela é quebrada, ela é furada. Há espaços dentro dessa rocha matriz que a água vai se filtrar. Lembrando, a água já filtrada, que já infiltrou, já se limpou, chegou no lençol freático, ela entra nessa rocha quebrada. Essas formações geológicas cheias de água são chamadas de aquíferos. Aquíferos é uma maravilha para a gente. Aquífero é muita água, é água doce, é água já filtrada pela natureza, certo? Mas não é só vantagem, tudo bem? Por quê? O aquífero é como se fosse uma caixa d'água dentro da rocha. Aí tem um grande problema, uma vantagem e um problema. Nós podemos usar essa água para o nosso abastecimento, mas é uma água parada. Se poluirmos, se sujarmos um aquífero,
Já era. A gente perde recurso hídrico para anos e anos e anos de sociedade. Aqui mesmo, onde estamos no Sudeste, eu pelo menos, né, galera? Não sei onde vocês estão aí, comenta aí que eu falo da bacia hidrográfica de vocês, beleza? Então o que acontece? Aqui em São Paulo, estamos em cima dessa bacia do Guarani. E olha aí no mapa, galera, essa bacia é gigantesca, está em 4 países, abastece a população de muitos lugares de formas de vida diferentes. E o que acontece, galera? Cada vez que se usa mais, há um risco maior de contaminação. Esse aquífero Guarani, ele também tem essa questão da geopolítica dele. O aquífero é nosso, a gente pode tirar a água dele e usar, certo? Mas o paraguaio, o boliviano, o argentino, o uruguaio também tem esse direito. Também tem esse direito de usar essa água, causar uma pressão maior no uso desses recursos. E aí que entra o grande problema. Entra a conversa, entra o papo, entra a negociação. O grande problema é o que, galera? O Brasil tem ótima tecnologia de perfuração. Salve aí para a Petrobras. Mas todos os outros países têm uma tecnologia tão boa para isso? Às vezes não, às vezes não. Principalmente o Paraguai e a Bolívia ali, certo? Se o paraguaio e o boliviano furarem e causarem um problema no aquífero, uma contaminação, vai contaminar só a parte deles? Não, o aquífero não tem uma divisóriazinha, não. Se a civilização, o país, contaminar o aquífero, contamina para todo mundo. É um grande problema que não pode ser relegado, cada país faz de um jeito. Porque o aquífero Guarani hoje tem água para nos abastecer por mais de 100 anos, mesmo sendo um aquífero na América do Sul mais utilizado. Lembrando que ele está sobre regiões altamente povoadas, tudo bem? Altamente industriais. Então, há uma geopolítica muito forte dos aquíferos. Nós fazemos acordos com a Argentina, com a Bolívia, Paraguai, Uruguai, para uso sensato, controlado e o que? Acordado do aquífero, para preservar essa água para o futuro. É muita água para todos nós. Um recurso extremamente importante. E não só na bacia hidrográfica e nos grandes rios, o Brasil também tem o maior aquífero do mundo, o aquífero Grande Amazônia. E o Guarani que eu acabei de falar para vocês. Embaixo da Amazônia, além de ter a floresta amazônica, ter o Rio Amazonas, a bacia hidrográfica, petróleo, grande problema aí também, tem o aquífero Grande Amazônia. É um aquífero gigantesco que tem água para manter a população mundial por mais de 250 anos, galera. Tudo bem? Já percebeu o interesse do mundo em ajudar a cuidar da Amazônia? Então, assim, é um recurso extremamente importante que temos que trabalhar e cuidar. O Grande Amazônia, olha só, ele pega todo esse corredor ligando a floresta amazônica, mas ele também pega alguns países andinos, outros países do nosso continente. Então, repara bem, o acordo tem que ser conversado com eles também. A própria nascente do Amazonas vem de lá, o aquífero já começa ali próximo dos Andes. Então, há uma conversa constante para cuidar da manutenção desse aquífero. A nossa vantagem atual é o quê? Tem tanta água no lençol freático, na bacia hidrográfica do Amazonas, que a gente não usa ainda tanto o aquífero Grande Amazônia. Mas, como eu falei no começo da aula, lembra, galera? Cada vez a gente usa mais, cada vez temos mais gente, cada vez há uma disputa maior por água, nem todo mundo tem água suficiente, certo? Então, o que você acha? Será que já tem país aí de olho na nossa água? Deixa no comentário, vocês sabem qual, não vou nem dar spoiler para vocês. Então, povo, esse aquífero ainda está bem guardadinho ali e é um descompasso muito grande. Querendo ou não, é a maior reserva de água do mundo e ele só é utilizado por 5% da população brasileira. Então, assim, é bem tranquilo, tá legal, tá tranquilo pra gente hoje em dia ainda, mas vai chamar a atenção do mundo. Cada vez mais o pessoal vai querer mexer e crescer o olho nesse nosso aquífero, tudo bem? Pensar na nossa soberania, nossa reserva de água, é pensar no futuro. No passado, nesse século XX, a guerra foi pelo ouro negro, pelo petróleo. As próximas guerras do futuro vai ser pelo ouro azul. Galera, mesmo que a gente não use tanto esse aquífero Grande Amazônia, ele sofre risco. Não pelo nosso uso, mas lembrando, ele está embaixo de uma floresta, da floresta amazônica. Então, o risco que a floresta amazônica sofre é o risco que o aquífero Grande Amazônia sofre. Lembrando que a vegetação ajuda a infiltrar água para o solo, lençol freático e aquífero. O desmatamento, a exploração de petróleo, o garimpo, as queimadas, tudo isso não só atrapalham, destroem a floresta, mas também interferem no ciclo do aquífero Grande Amazônia. Quando a gente está destruindo a floresta, a gente está destruindo nossa reserva de água. Nossa água
para o nosso futuro. Povo, deu para entender então o básico da hidrografia, os primeiros elementos desse ciclo da água? Lembrando, galera, essa é a primeira aula de 5 para vocês chegarem no vestibular top com a água do mundo todo. Bastante água, bastante conhecimento, uma nota alta para vocês, certo? E quem chegou até aqui, ajuda aí, galera. Se inscreve no canal, comenta. Tem dúvidas? Aquela questão marota da FUVEST, do ITA? Traz um comentário aí que eu respondo para vocês, beleza?